nós estamos com o professor Fábio Aguiar Alves aqui com a gente. Ele que é docente nos programas de pós-graduação em patologia, em microbiologia e parasitologia da Universidade Federal Fluminense, coordenador do grupo de trabalho Biosaúde UF do combate à Covid-19. A nossa primeira pergunta, professor, é sobre qual é a diferença da Ômicron para as demais variantes da doença, né, da Covid-19. Muito obrigado, pelo convite. Mas principalmente relacionado com a Ômicron, essas variantes elas vão acontecendo. O vírus de RNA é um vírus que tem uma capacidade de mutação muito alta. E a Ômicron, basicamente, é uma variação de algumas regiões dessas sequências. Esses vírus não são estruturas de sequências muito grandes, então qualquer pequena variação que aconteça é um percentual grande de variação. Basicamente, o que a gente vê é uma variação genética importante na região conhecida como a região S, ou região spike, ou região da espícula, que é importante na associação com as células dos hospedeiros humanos. Quando é necessário, de fato, fazer os testes? Então, essa é a grande pergunta. Você está fazendo a pergunta mais importante que a gente gostaria de responder. A gente tem, como o próprio reitor Antônio Cláudio fala, a gente tem o mundo ideal e a gente tem o mundo possível. O mundo ideal é que todo mundo que seja infectado, todo mundo que tenha sintomatologia, todo mundo que tenha tido contato com alguma pessoa positiva, seja testada. Mas esse não é o mundo que a gente está vivendo agora. Como vocês estão percebendo, o nível, a prevalência na população é muito alta. A gente está tendo uma positividade muito alta dos testes nesse momento. Consequentemente, a gente não está tendo testes suficientes para fazer da população, a gente não tem insumos suficientes, por incrível que pareça, a gente precisa de plásticos, coisas básicas, Então, o que acontece no momento é que sejam testadas, que as pessoas que busquem ser testadas sejam as pessoas que estão evidentemente sintomáticas e principalmente, de acordo com uma determinação recente da Organização Mundial de Saúde, pessoas que tenham envolvimento com características de risco, com comorbidades, que estejam coabitando com pessoas que tenham comorbidade para que elas sejam testadas. No caso contrário, não tem um risco muito grande, fica isolado os 10 dias mínimos necessários a partir dos primeiros sintomas, pelo menos os 10 dias, para que diminua essa disseminação, porque a gente não vai dar conta de testar todo mundo. Não tem como dar conta de testar todo mundo na situação que a gente está vivendo nesse momento. Hoje, na maioria dos lugares, iniciou-se a vacinação infantil. Como que funciona? Ela é igual à vacinação de adultos? E sobre os riscos, Muitas pessoas ainda demonstram bastante insegurança em vacinar os seus filhos. Existem os riscos efetivos da vacinação para as crianças nesse momento? Existem diversas frentes de estudo para tentar responder a essas situações que estão acontecendo com essa doença, que é uma doença completamente nova. Não existe isso de ser uma vacina experimental. A vacina já passou por todos os critérios necessários para que ela seja colocada no mercado. Quando ela chega na população humana, quando ela passa pela Anvisa, é aprovada pela Anvisa, ela já passou por todos os testes laboratoriais, todos os testes in vitro, todos os testes em vivo, passou pelo famoso clinical trials, que é um teste em que a população voluntária é testada. Meu amigo Bruno Hobbes, um professor de biologia celular do nosso campus de Nova Friburgo, ele colocou lá um gráfico onde você tinha as crianças que foram infectadas por Covid, quantas dessas crianças tiveram comprometimentos, quantas dessas crianças ficaram graves e quantas dessas crianças tiveram qualquer tipo de efeito adverso com a vacinação. E o percentual é extremamente baixo comparado com os efeitos relacionados à doença. Então, assim, as pessoas têm que pensar a partir disso, que as crianças ficam doentes, as crianças podem ter algum tipo de comprometimento por causa da Covid-19. Vai ter risco, como tem risco para os adultos também? Tem, mas os benefícios, na minha opinião, no caso, eu tenho que falar especificamente
da minha opinião, do que eu tenho lido, do que eu tenho acompanhado, os benefícios são maiores da utilização da vacina do que os prejuízos que a gente pode ter pelos efeitos adversos. Quais são as suas recomendações finais diante desse cenário, como nós já discutimos ao longo da entrevista? É fazer o dever de casa, né? O mínimo dever de casa, e evitar aglomeração nesse período, pelo menos essas 2 semanas onde a gente está com essa situação mais crítica, né? E usar máscara em tudo quanto é lugar, voltar ao critério de lavar a mão é tudo. Aí a gente está diminuindo a disseminação dessa doença. Basicamente isso.